Saudações de paz e bem a todos os irmãos e amigos que gostam de meditar nas coisas de Deus, nas coisas de Jesus Cristo e dos seus santos. Os santos são aqueles que participam na santidade de Cristo, isto é, que tendo sido incorporados por ele, Jesus Cristo, no batismo, incorporados ou enxertados no seu eu, fazendo parte do seu corpo, participam da santidade da cabeça, que é o próprio Jesus Cristo vivo e ressuscitado. E hoje queria falar convosco, ou melhor, trago para meditar convosco um texto das florinhas de São Francisco de Assis. Como sabemos, este santo viveu no século XIII, na Idade Média, natural da cidade de Assis, em Itália, e as florinhas são uns escritos que têm a capacidade, com muita graça, a palavra graça significa da graça de Deus, e com muita graciosidade e com muita profundidade ao mesmo tempo, e numa linguagem muito simples, como quem narra contos, de transmitir algumas coisas fundamentais em relação a São Francisco, essenciais da sua espiritualidade. E é o caso desta passagem que proponho meditar convosco, irei lendo e ao mesmo tempo irei comentando, em vez de ler tudo de seguida, para não ser maçador, e depois quem quiser poderá encontrar isso nas fontes franciscanas, que é um volume que traz as biografias sobre São Francisco de Assis, as suas exortações, as suas regras, mas também as florinhas e outros escritos. E esta é sobre aquilo em que consiste a perfeita alegria. De facto, no fundo, andamos todos à procura da alegria, da felicidade. São Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Jesus Cristo fala da alegria, que quer dar uma alegria completa, quer dar aos seus, e que se pedirem insistentemente o Espírito Santo, o Espírito Pai e do Filho, ele virá a eles com a sua alegria, e a sua alegria será completa. Ora bem, São Francisco, há uma narração sobre São Francisco e sobre Frei Leão. Frei Leão era padre, era sacerdote, um dos primeiros companheiros de São Francisco de Assis. São Francisco era diácono, nunca quis ser ordenado sacerdote porque considerava-se indigno de tal dignidade e de celebrar a Eucaristia, e por isso nunca aceitou sê-lo. Mas este Frei Leão era padre, já padre antes de entrar para a Ordem Franciscana, isto é, antes de seguir Jesus Cristo na companhia de São Francisco de Assis, e era o confessor habitual de São Francisco. E este episódio das florinhas, no capítulo 8º, intitula-se precisamente Como São Francisco, caminhando com Frei Leão, lhe expôs em que consiste a perfeita alegria. Vamos então iniciar. Em tempo de inverno, vindo uma vez São Francisco com Frei Leão de Perúzia para Santa Maria dos Anjos, eram fortemente atormentados pelo frio intensíssimo, e chamando por Frei Leão, que ia um pouco adiante, disse-lhe, São Francisco a Frei Leão. Mas antes de continuarmos, convém talvez meditar nestas primeiras palavras. Portanto, fala-se de um tempo de inverno, de um frio intensíssimo. Nós experimentamos que na nossa vida há invernos duros. Não falo agora dos invernos exteriores, do tempo meteorológico, mas de estados de ânimos interiores, em que parece que não há calor humano, não se sente a quentura da proximidade de Deus, nem porventura dos familiares ou dos amigos, em que tudo parece escuro,
tudo é neve, tudo é frio, tudo é chuva e tudo é um tormento, portanto, um tormento interior. E São Francisco vinha com Frei Leão de Perúzia para Santa Maria dos Anjos. Perúzia era uma cidade-estadozinha da cidade-estado de Assis, que tinha guerreado contra Assis. Perúzia defendia a nobreza, a aristocracia, e a burguesia, então nascente e florescente de Assis, tinha implicado, enfim, tinha havido tensões entre eles e a nobreza de Assis, e esta aliou-se à cidade-estado de Perúzia para combater Assis e reconquistar, diríamos assim, o poder. E São Francisco, mais novo, entra nessa, ainda antes da sua grande conversão a Jesus Cristo, naquela adesão maior em que ele procura configurar-se com ele, São Francisco de Assis combate por Assis contra Perúzia e é feito prisioneiro. E Santa Maria dos Anjos, fala aqui, é uma igrejinha situada a uns 3 km de Assis, na altura situada no meio de um bosque de carvalhos que estava arruinada, e havia ali uma pequena porção de terra onde foi construída essa igrejinha, que por ser pequena se chamava Porciúncula. E São Francisco reconstrói essa igreja, aliás como outras duas, e que era propriedade dos beneditinos. E depois pede aos beneditinos que lá celebrem missa. E é no dia de São Matias que, ao ser lido o capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, que fala da missão dos 72 discípulos, São Francisco de Assis, depois de ter pedido ao sacerdote que lhe explique o Evangelho que acabou de ser lido, disse: é isto que eu quero, é isto que eu desejo de todo o meu coração, e aí começou, diríamos assim, a sua... ouviu com a maior clareza a sua vocação. A esta igrejinha foi chamada Santa Maria dos Anjos. Santa Maria, em honra da Virgem Santa Maria, Nossa Senhora, e dos Anjos, porque ali, segundo São Francisco de Assis, Nossa Senhora teria aparecido rodeada de anjos. Os anjos, já falámos deles noutra ocasião, creio eu, são puros espíritos, são pessoas espirituais, sem corpo, meramente ou totalmente espirituais, que são chamadas anjos quando exercem as funções de mensageiros entre Deus e os homens, com alguma missão para anunciar alguma coisa que Deus considera importante e, por vezes, até para acompanhar e proteger aqueles a quem Deus envia os anjos. Portanto, podemos dizer que Perúzia significa um mundo, quer dizer, este mundo de sede, de poder, de guerra, de batalhas, de combates, sedento de riqueza, que não olha a meios para as conseguir. Pelo contrário, Santa Maria dos Anjos, aliás, como diz a ladinha de Nossa Senhora, chama a Virgem Maria, a Santa Maria, a porta do céu, não é? Portanto, Santa Maria dos Anjos significa a entrada no paraíso, na alegria, o acesso à vida eterna de felicidade e de alegria absoluta que Deus nos quer dar. E, portanto, em tempo de inverno, podemos comparar isto com o povo que estava escravizado no Egito e que Deus envia Moisés para os libertar a caminho da terra prometida. E sabemos que o povo caminhou no deserto, com os ardores do sol, com as sedes que passaram, com a falta de paisagens bonitas que alegrassem o ânimo e o elevassem, com dificuldades em alimentar-se. Aqui, como Assis, o clima é diferente, este deserto era um forte inverno, uma tristeza, uma falta de luminosidade, as árvores sem folhas, os campos sem flores, escassez de vegetação, tudo coberto pela neve que faz lembrar as areias do deserto, que é muito bonito para ver nas imagens e até para fazer esqui, mas quando a pessoa tem que caminhar horas e horas na neve é de facto extremamente cansativo
e doloroso. Então podemos dizer que há aqui uma caminhada, está aqui figurada uma caminhada de São Francisco e de Frei de Leão, deste mundo tantas vezes dominado pelo mal, dominado pelo pecado, tantas vezes dominado pelo maligno, a caminho da terra prometida definitiva, a caminho do céu, a caminho da vida eterna, figurado aqui na igrejinha de Santa Maria dos Anjos. E então diz que São Francisco começou por chamar por Frei Leão. E alguma coisa lhe comunicou, já vamos ver o que é. Mas só este chamamento que São Francisco faz, quer dizer, este entabular uma conversa com o Frei Leão, é uma maneira de arrancá-lo à solidão que ele experimentava naquele caminho bastante penoso. Nós sabemos que, quando estamos mergulhados em nós próprios, é mais fácil entrarmos em tristeza, em melancolia, sentirmos-nos maiormente abatidos e desamparados. Porém, se temos alguém que nos dirige a palavra e ao qual podemos responder, há ali uma companhia e até uma distração dos nossos próprios sofrimentos para entabular uma relação. E na relação está, em parte, a nossa salvação. Aliás, ultimamente, a salvação consiste na relação aceite e acolhida e vivida intensamente com Jesus Cristo, com Deus e, portanto, também com os outros e com a natureza, com a terra. Então, chamado por Frei Leão, que um pouco adiante disse-lhe: ó Frei Leão. A palavra Frei vem do latim fratum frati, significa irmão. Ó Frei Leão, ainda que os frades menores, frades, irmãos menores, São Francisco chamava aos seus irmãos menores. Este nome foi dado em virtude da passagem do Evangelho que São Francisco levou muito a peito, de que entre vós, diz Jesus aos apóstolos, quem quiser ser o maior, seja o menor. Não seja como no mundo, que as pessoas aspiram a ser maiores, grandes, a ter o comando. Não seja assim convosco, sejam menores, estejam dispostos ao serviço, estejam dispostos a ser pequenos. Depois o Frei Egídio, um dos primeiros companheiros de São Francisco, bem-aventurado Egídio, está beatificado pela Igreja, dizia que, um bocadinho neste sentido, que o melhor caminho para subir é descer. Quer dizer, o melhor caminho para Deus, para o céu, é a humildade, é, de facto, ser menor. E por isso ainda hoje a nossa ordem, a Ordem Franciscana, chama-se a Ordem dos Frades Menores. Ó Frei Leão, ainda que os frades menores dessem por toda a terra grande exemplo de santidade e boa edificação, escreve, todavia, e nota diligentemente, que não está nisso a perfeita alegria. Portanto, isso é uma coisa grande, dar bom exemplo de santidade e de edificação, não por vaidade própria, mas para bem dos outros, é seguramente um motivo de alegria, mas não está nisso, ou não consiste nisso, a alegria perfeita. E andando um pouco mais, tornou a chamar: ó Frei Leão, ainda que o frade menor, eu agora vou substituir a palavra a expressão frade menor por cristão, porque creio que esta meditação se pode aplicar a todo e qualquer cristão, enfim, cada um consoante a sua própria vocação. Mas daqui todos podemos tirar perfeitos. Para torná-la mais compreensível e mais atual, direi os cristãos, ou os católicos, se quiseres. Ó Frei Leão, ainda que o cristão, ou católico, desse vista aos cegos, curasse paralíticos, expulsasse demónios, desse ouvido aos surdos, pés aos coxos, fala aos mudos, e o que mais é, ressuscitasse mortos de 4 dias, escreve que não está nisso a perfeita alegria.
tentando atualizar, enfim, talvez um bocadinho atrevidamente e ousadamente, esta passagem para os dias de hoje, diria, ainda que o cristão seja um eminente oftalmologista, que dá vista aos cegos, curasse paralíticos, um quiroprático, um fisiatra, um fisioterapeuta, um ortopedista, expulsasse os demónios, como um exorcista, se quisermos até num sentido figurado, um psicólogo que é capaz de, aqui não se trata de verdadeiros demónios, como é evidente, mas daquelas coisas que nos amarguram e que nos paralisam de algum modo, que têm origem nestes demónios, entre aspas, das nossas paralisias e insuficiências psíquicas. Desse ouvido aos surdos, portanto, um formidável, como é que se diz, o médico dos ouvidos, do nariz e da boca, agora não me vem a expressão, otorrinolaringologista. Fala aos mudos, a mesma coisa, um terapeuta da fala, um eminente terapeuta da fala, pés aos coxos, outra vez um ortopedista, um fisioterapeuta, e o que é mais, ressuscitar mortos de 4 dias. Aqui poderíamos comparar isto aos cuidados intensivos do hospital, sei lá, de Santa Maria, vamos por a hipótese, onde as pessoas que entram em morte aparente, em paragem cardíaca, em que estão assim, são depois, através da perícia dos médicos e da tecnologia avançada e refinada, são capazes de retornar, digamos assim, à vida, a esta vida. Escreve que não está nisso a perfeita alegria. Isto é, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é espantoso e por tudo isso devemos dar as maiores graças a Deus, tanto mais que o médico, como diz o capítulo 38 do livro do Eclesiástico, foi posto por Deus para, e lá é dito, para não desprezarmos o médico, porque o médico é instrumento de Deus para a nossa cura e a nossa salvação. Salvação no sentido de saúde. E caminhando mais adiante, com voz forte, São Francisco gritou: ó Frei Leão, se o cristão soubesse todas as línguas. Eu conheci um senhor que ia à missa na paróquia de Santo Condestável, de origem de raça judeu, mas de católico praticante, e que habitualmente ia com o seu neto pequenino e, por vezes, à saída do convento, encontrávamos e caminhávamos até Santo Condestável. E vinha saber, e depois também porque ele era muito amigo de um eminente e erudito confrade meu, o padre Henrique Pinto Rema, que ele falava mais de 20 línguas, correntemente, e fazia traduções para várias embaixadas, sabia, salvo erro, 38 línguas e falava cerca de 20. Era de facto impressionante. Mas, ainda que soubesse todas as línguas, vamos supor que daqui a uns tempos a Google na internet consegue traduzir corretamente, o que é difícil porque muitas das traduções são gramaticalmente incorretas e leva a interpretações muitas vezes opostas ou divergentes, ou pelo menos distorcidas daquilo que lá está, mas talvez com o progresso da técnica se venha a conseguir um tradutor universal de línguas. É absolutamente seguro e fidedigno. Se soubesse todas as línguas e todas as ciências, o cientista fantástico, extraordinário, o novo Leonardo da Vinci, que conhecesse de algum modo o ramo de todas as ciências, ou então uma equipa de cientistas absolutamente fenomenal e eminente, sei lá, do Silicon Valley ou de qualquer outra coisa, e conhecesse todas as escrituras, um hermeneuta, um exegeta, professor catedrático, que soubesse o hebraico, o grego e o latim, de trás para a frente e de frente para trás, e todas as línguas do Médio Oriente, antigas e novas, e que sobre isso discorresse com a maior das facilidades, perdão, e que tivesse
esse conhecimento na ponta da língua, de maneira que, podemos também dizer, o diabo sabe, conhece todas as Escrituras de trás para a frente e de frente para trás, e não lhe adianta nada. De maneira que pudesse profetizar e revelar não somente as coisas futuras, mas ainda os segredos da consciência, sei lá, uma espécie de psicanalista ou de psicólogo ou de vidente, de talvez alguém com capacidades paranormais, de telepáticas ou assim, que pudesse prescrutar a interioridade das pessoas. Portanto, as coisas futuras, mas ainda os segredos das consciências e dos corações, escreve que não está nisso a perfeita alegria. Pois tudo isso será muito bom, tudo isso será formidável, mas a alegria perfeita não consiste nisso. E continuando a andar, de novo chamou com voz forte: ó Frei Leão, ovelhinha de Deus. A ironia de São Francisco, não é? O leão é destemido, é feroz, mas chama-lhe ovelhinha de Deus, para lembrar-lhe que se deve ser forte como o leão, na virtude, deve ser manso e humilde como a ovelha no trato com Deus e com os seus semelhantes. Ainda mesmo que o cristão falasse com língua de anjos, um pregador eminente, um cônego João Seabra, um padre Vítor Feitor Pinto, um monsenhor Vítor Feitor Pinto, um padre Vítor Melícias, um Lacordaire, um padre António Vieira, falasse com língua de anjos e soubesse o curso das estrelas, portanto, um astrónomo eminente, e as virtudes das ervas, um herbanista, um herbanário e um botânico, e lhe fossem revelados todos os tesouros da terra, um mineralogista e um geologista, e conhecesse as propriedades das aves e dos peixes, um biólogo, e de todos os animais e dos homens, e das árvores e das pedras e das raízes e das águas, escreve que não está nisso a perfeita alegria. Portanto, cá está, outra vez, todos estes conhecimentos são bons, são agradáveis a Deus. Deus quer que os tenhamos, porque fez nós seres racionais criados à sua imagem e semelhança, e quer nos fazer cada vez mais participantes do seu conhecimento sobre o mundo e sobre a realidade, que somos chamados, aliás, na qual somos chamados a viver e a administrar como bons administradores de Deus, mas a perfeita alegria, quer dizer, a alegria completa, total e perfeita, não consiste nessas coisas. E prosseguindo adiante, clamou em alta voz: ó Frei Leão, quando o cristão soubesse pregar tão bem que todos os infiéis convertessem à fé de Cristo, escreve que não está nisso a perfeita alegria. Este parece mais problemático, porque nada se deve, dizia São Francisco de Assis, em algumas biografias que são escritas por São Boaventura, por Tomás de Celano e por outros, nada, dizia São Francisco, se deve antepor à salvação das almas. E dava o exemplo disso mesmo com o de Jesus Cristo, que deixou a glória e a majestade do céu para se humilhar, fazendo-se um de nós, e para se entregar à morte e à morte de cruz. Para quê? Para nos converter a Deus, para nos salvar. O que é que São Francisco quererá dizer aqui? Eu penso que São Francisco quer dizer ou transmitir aqui aquilo que São Paulo diz de outra maneira. São Paulo diz de si próprio: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim.
O ai é um perigo iminente, é uma desgraça, uma catástrofe. Quer dizer, eu não sou feliz, não sou verdadeiro, não sou capaz, inclusive, de ser salvo se não anunciar o Evangelho. O Evangelho tem que ser anunciado. E agora, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco I, têm continuamente falado da necessidade urgente da nova evangelização, quer dizer, de evangelizar de novo, como costuma traduzir o Sr. Dom Manuel Clemente, Bispo do Porto. E muito bem, evangelizar de novo. O Evangelho é a salvação para todos aqueles que nele acreditam. E, portanto, nós somos chamados a dar essa salvação a todos eles, que é uma salvação não só para esta vida, mas para a vida futura, para a vida eterna. E, portanto, está aqui em jogo algo de radical, quer dizer, a salvação da alma. Mas São Paulo diz também, noutra passagem, que, não vou usar exatamente as palavras dele, mas a ideia é esta, que pode correr em vão se ele não praticar, se não viver o Evangelho que anuncia. E fala desta precisão ou desta necessidade de viver esse Evangelho para que não aconteça que os outros sejam salvos e ele venha a ser condenado. E de facto, a nossa pregação, quando anunciamos a palavra de Deus, Deus opera através da nossa voz milagres no coração dos outros e do Espírito Santo que assiste o coração e a mente e a razão e os ouvidos dos outros. Mas a verdade é que se eu não for coerente, quer dizer, se eu não procurar viver esta palavra que anuncio aos outros para a sua salvação, eu atraiçoo esta palavra de Deus. Eu sou, como direi, um burlão, uma fraude, um aldrabão, um mentiroso, que, sabendo o que devo fazer para alcançar a vida eterna, não procuro corresponder às graças de Deus e vivo de uma maneira oposta ou incongruente com essa mesma palavra que anuncio aos outros. Eu creio que São Francisco quer dizer isso aqui precisamente. Ainda que o cristão soubesse pregar tão bem que todos os infiéis convertessem à fé de Cristo, escreve: não está nisso a perfeita alegria. Faltaria ele também ser salvo. E continuando a falar assim pelo espaço de 2 milhas, perguntou Frei Leão, muito enliado. Muito enliado, quer dizer, muito aborrecido, muito maçado, já cansado daquelas interpelações de São Francisco. Ansioso de saber qual era a resposta, saber qual era a verdade. E então responde-lhe: Padre. Padre quer dizer pai, pai espiritual. Da parte de Deus te peço que me digas onde está a perfeita alegria. Não sei se reparamos, mas toda esta primeira parte, de algum modo, talvez excetuando a pequena introdução, é uma outra maneira de dizer aquilo que vem na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e seguinte, versículo 1 até versículo até versículo 12 ou 13. Não é preciso ler tudo, basta recordar a primeira parte. Começa São Paulo a dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, se não tiver amor, sou como o bronze que soa ou como um símbolo que tine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente. O amor
é bondoso, benigno, não tem inveja. O amor não é orgulhoso, não é arrogante. O amor não é escandaloso, não induz os outros em pecado, não busca os seus próprios interesses, não é egoísta, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se nós tivermos em conta que São João, na sua primeira epístola, diz que Deus é amor, talvez possamos substituir aqui a palavra amor por Deus e assim descortinar melhor a identidade de Deus. Se quisermos, Jesus Cristo, Deus feito homem. Cristo é paciente, Cristo é bondoso, é benigno, Cristo não é invejoso, Cristo não é orgulhoso, não é arrogante, Cristo não escandaliza, no sentido de não induz os outros em pecado, não busca os seus próprios interesses, não se irrita injustamente, pode se irritar justamente. É a ira divina. Quando Jesus Cristo expulsa os vendilhões do templo, irrita-se contra a maldade que eles estavam a fazer. Portanto, aqui supõe-se, não se irrita injustamente, não guarda rancor, mas rejubila com a verdade, isto é, com a sua relação com o Pai e com a sua doação aos homens. Ele tudo desculpa, tudo perdoa, desde que estejamos dispostos a acolher esse perdão, tudo crê no sentido em que não desiste de nós, continua a acreditar que nós podemos ser salvos pelo seu amor, desde que o queiramos, tudo crê no sentido, agora não, de acreditar numa verdade pela fé que ele não conhece, porque ele tudo conhece, mas no sentido em que também é dada a fé de confiança e entrega absoluta e total a Deus. E Jesus Cristo, na sua humanidade, também se entregou totalmente e sem reservas e incondicionalmente ao Pai. Tudo espera desta omnipotência benigna do Pai e tudo suporta, como verificamos na sua paixão. Eu creio que agora estaremos mais preparados para entender o que vamos ouvir a seguir e que, à primeira vista, parece estranho, parece absurdo, talvez. Mas vamos devagar. Então, deixamos a parte em que Frei Leão pede a São Francisco que lhe diga onde está a perfeita alegria. Está ansioso por saber, na expectativa. E São Francisco respondeu-lhe assim: se nós, quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos, repassados da chuva, tiritando de frio, cobertos de lama e aflitos, com fome, batermos à porta, e vier lá o porteiro todo irado e nos disser: quem sois vós? E nós lhe respondermos: somos 2 dos vossos irmãos. E ele replicar. Reparem que São Francisco era o fundador da Ordem e, portanto, o superior-geral da Ordem, daquele convento onde estava aquele irmão porteiro. Somos 2 dos vossos irmãos. E ele replicar: não dizeis a verdade. Sois, mas 2 vagabundos que andais enganando o mundo e roubando as molas dos pobres. Pondo-vos daqui para fora. E nos não abrir, mas nos fizer passar a noite à neve, à chuva, com frio e com fome. E nós então suportarmos tanta injúria, tanta crueldade, tantos vitupérios, com paciência,
a ciência da paz, sem perturbação, nem murmurar, humilde e caritativamente, amorosamente, pensando que em verdade aquele porteiro nos tinha conhecido e que Deus o movera a falar contra nós, ó Frei Leão, escreve, está nisto, a perfeita alegria. O texto não acaba aqui, iremos continuar, mas porque irá intensificar-se para que compreendamos melhor esta perfeita alegria. Mas reparemos que, portanto, eles estão numa situação miserável, como tanta gente neste mundo, não é? Que pede a esmola de entrar no céu, de poder acabar com os sofrimentos daquilo que nós, na Salveirinha, dizemos este vale de lágrimas. Porque, de facto, para muita gente é um vale de lágrimas, de enorme sofrimento. E reparemos também que São Francisco e Frei Leão são repudiados e rejeitados por aquele porteiro, irmão porteiro, como, ou de um modo muito semelhante, se quisermos, como Jesus Cristo o foi quando veio a este mundo. São Francisco ia ao que era seu, por ele fundado, com Frei Leão, um dos primeiríssimos companheiros, que mereciam, portanto, todo o acolhimento, toda a consideração e toda a reverência, que é devida não só ao facto de serem pessoas humanas, mas dotadas da dignidade de filhos de Deus, mas de serem assistidos com carisma especial para a fundação e orientação espiritual de todos aqueles irmãos. E, portanto, aquele irmão porteiro devia-lhes, inclusive, obediência. E, no entanto, ele não se trata assim. Como Jesus Cristo, que é o Deus Criador do mundo, como diz São João no seu prólogo, ele veio ao que era seu e os seus não o receberam. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a admitiram. E sabemos como Jesus não foi recebido quando estava no seio da Virgem Santa Maria, a sua mãe, quando andava de porta em porta a procurar lugar para poder dar à luz o seu filho, dar à luz a luz que ele é, a luz do mundo. E depois, como durante a sua vida, tantas vezes ele foi perseguido, acusado injustamente, caluniado, depois todas as patifarias e malvadezes que lhe fizeram, com a traição de Judas, a negação de Pedro, depois o julgamento injusto, as torturas que padeceu, a cruz, etc. E São Francisco diz que em verdade aquele porteiro nos tinha conhecido e que aquilo que ele, o modo como tinha agido contra eles, não era alheio aos desígnios, à providência divina, aos desígnios de Deus, à sua providência. Tinha conhecido. Parece estranho, porque ainda há pouco falava da dignidade da pessoa humana, de São Francisco ser fundador, etc., por aí fora, mas São Francisco refere-se aqui, na minha perspectiva, à condição pecadora do homem. Nós recordemos que um só pecado grave, quer dizer, uma rejeição através de um ato concreto feito, ou de uma omissão consciente e livremente, em matéria grave, em matéria mortal, merece de si as penas do inferno. E a menor das penas do inferno é imensamente maior do que qualquer das penas desta vida. Graças a Deus, ele vem muitas vezes até nós, suscitando em nós o arrependimento e concedendo-nos até o sacramento da confissão, para que possamos reconciliar-nos com ele e ser-nos perdoado através desse sacramento, quando estamos arrependidos e fazemos um propósito de emenda, de facto são-nos perdoadas as penas eternas do pecado. E se continuando nós a bater, ele saísse indignado,
e como importunos vadios nos deitasse fora, ignominiosamente, às bufetadas. Jesus Cristo também foi esbofeteado, dizendo: saiam daqui, vilíssimos gatunos. Jesus Cristo é dado como gatuno, porque acharam que ele tinha roubado a condição divina. Foi acusado de blasfemo, que ele se atribuía a alguma coisa que não era verdade sobre si próprio. E era verdade, como todos sabemos. Vão para o albergue, que aqui não comereis nem vos acoitareis. E continua São Francisco: se isto sofrermos pacientemente e de ânimo leve e benevolente, bene volere, é querer o bem daquele que nos faz isto, ó Frei Leão, escreve está nisso a perfeita alegria. Mas, se nós, apertados pela fome e pelo frio e pelo rigor da noite, batêssemos e pedíssemos, pelo amor de Deus, com muitas lágrimas, que nos abrissem e deixassem entrar, e ele, mais escandalizado, mais furioso, dissesse: estes vadios não deixam de me importunar, esperai lá que já vos dou o pago, e viesse com pau nudoso, nos agarrasse pelo capelo. O capelo é isto, é o capuz, nos atirasse à terra, nos arrastasse pela neve, nos desse desapiedadamente com o pau, a cruz, o madeiro da cruz, onde Cristo é crucificado. Se tudo isto levássemos com paciência e satisfação, pensando nos trabalhos de Cristo bendito, e que por seu amor devíamos suportar estes trabalhos, estes maus tratos, ó Frei Leão, escreve está nisso a perfeita alegria. É bom de reparar, como é evidente, que São Francisco não é nenhum masoquista, nem nos propõe o masoquismo, um gozo no sofrimento pelo sofrimento. O São Francisco nos está aqui a dizer, desta maneira tão expressiva, tão viva, é que se somos capazes de permanecer no amor, tal e qual como Cristo permaneceu, quando padeceu todas as crueldades, todas as infâmias que nós cometemos contra Ele, e Ele padeceu-as de ânimo leve, benevolente, querendo o nosso bem, oferecendo todas as coisas idiotas que lhe fizemos, todas as barbaridades, para a nossa salvação, que lhe fizemos isso. Não respondeu com injúrias, não se irritou, não se defendeu, não nos agrediu, mas tudo quanto é descrito nos Evangelhos da sua paixão, tudo isso sofreu, permanecendo no amor, porque Ele é o amor, Ele é Deus, Deus é amor, é o Deus humanado, Deus feito homem, e na sua humanidade também permaneceu no amor que Ele é. Mas a alegria perfeita, a alegria total, é o amor. É, de algum modo, conseguir amar como Jesus nos amou. Amar como Jesus. Amar como Deus. Isto é sermos embebidos e empapados de Deus que é amor e vivermos nesse amor mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Se isto conseguirmos e encontrarmos, se isto vivermos, vivemos na alegria perfeita. Encontramos a felicidade. Não há momento da nossa vida que não esteja preenchido pelo amor. Por um amor que é capaz de, como dizia São Paulo, de tudo suportar, para bem dos outros e para a maior glória de Deus. São Francisco diz também aqui que a alegria é não só suportar isto, mas em comunhão com a cruz de Cristo. Porque ninguém, por si próprio, o consegue fazer. Mas é em comunhão com a sua cruz. É a união com Ele. É Ele que nos concede a graça de o podermos, de algum modo, imitar. E também porque, como diziam os antigos,
a amizade tende a tornar semelhantes, parecidos, aqueles que se amam. E, portanto, esta amizade, este amor a Jesus Cristo, para quem o ama doidamente, passa a expressão, tão intensamente como São Francisco o amou, São Francisco queria, e será, se Deus quiser, objeto de uma outra meditação, São Francisco quereria, e quis, de facto, experimentar a paixão de Jesus Cristo para se tornar mais parecido com Ele e, de algum modo, experimentar o amor que o levou a padecer tanto por cada um de nós. E São Francisco continua: sobre todas as graças e dons do Espírito Santo que aos seus amigos Cristo concede, está o de se vencer cada um a si mesmo. É muito importante esta capacidade de nos vencermos a nós próprios. É um dos sinais, ou é um dos meios para a santidade, no sentido de configuração e conformação com Cristo. Quer dizer, a pessoa que se vence a si mesmo, vence os seus egoísmos, vence o seu orgulho, vence a sua vaidade, vence os seus medos, vence as suas dúvidas, vence as suas intenções, vence os seus medos, as suas angústias, vence as tentações a que é submetido. E tudo isto vence em virtude da graça de Deus. Esta é uma graça extraordinária. A pessoa vencer a sua fragilidade. E o de voluntariamente, e por seu amor, amor de Cristo, sofrer penas, injúrias, desprezos e opróbrios. Não é sofrer estas coisas por sofrê-las. Não. É por amor a Jesus Cristo. Para se configurar com Ele. Isto é, para a salvação dos outros. E dos dons de Deus não nos podemos gloriar. Os talentos que temos, tudo isso, por Deus nos foi dado. Porque não são nossos, porque nossos não são, mas são seus. Por onde diz o apóstolo: que tens tu que não o hajas recebido de Deus? E se o recebeste, porque te glorias como se de ti o houvesses. Na cruz, porém, e na tribulação, nos podemos gloriar, porque isto é nosso. E assim diz o apóstolo: não me quero gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem toda a honra e glória seja dada por todos os séculos dos séculos. Amém. Gloriarmos na cruz de Cristo. Completarmos na nossa carne, como diz o apóstolo, São Francisco está a falar de São Paulo, completarmos na nossa carne aquilo que falta à sua paixão pela salvação do mundo. Não há tarefa mais importante do que a salvação das almas. Toda a nossa vida de cristãos devia estar como que centrada neste amor pelo destino dos outros. Por aquilo que lhes poderá ou não estar reservado. Deus quer que eles se salvem, mas Deus quer fazer uso de nós para os salvar. Só Jesus Cristo é que salva. Não há outro Salvador além dele. Isto é preciso dizê-lo com toda a clareza. O próprio Cristo diz no Evangelho: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus a não ser por Ele. As Escrituras referem que não há salvação noutro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. Ele é o Salvador universal. Não há outros caminhos de salvação. Ele é o caminho, o único caminho. A verdade em sentido absoluto, não é uma opinião. E a vida também em sentido absoluto. Não só aquele que
nos criou, nos cria, nos sustenta no ser, mas aquele que é a vida também sobrenatural e que nos garante essa vida eterna. Mas este único Cristo que salva, como diz Santo Agostinho, para me explicar melhor, Santo Agostinho fala do Cristo total. E diz, Cristo, desde que ressuscitou, já não se pode pensar sozinho. É sempre Ele e o seu corpo. Como diz São Paulo, nós somos corpo de Cristo. Aqueles que por Ele fomos chamados e nele fomos incorporados e enxertados, somos o seu corpo, somos os seus membros. Ele é a cabeça, o princípio e o fundamento, mas nós somos o seu corpo. Por isso, onde está Cristo, aí estamos nós também. Porque, como diz Santo Agostinho, Cristo já não se pode pensar sozinho. Ele quis se unir a nós desta maneira orgânica e vital, de tal maneira que onde está Ele está a sua Igreja. E por isso é que a Igreja é indispensável, é necessária a salvação. Como dizia São Cipriano de Cartago, fora da Igreja não há salvação. Ele não queria dizer com isto que não pudesse haver salvação fora das fronteiras invisíveis da Igreja. O que a Igreja quer dizer com esta verdade de fé, com este dogma da nossa fé, é que na salvação de toda e qualquer pessoa, a Igreja está implicada. Portanto, a nossa vida de procura de santidade, de comunhão com Cristo e com Deus, as nossas orações, os nossos sacrifícios, as nossas tribulações vividas em união com Cristo, todas as nossas devoções, tudo isso é para ser vivido em favor da humanidade. Ninguém é cristão, dizia o então teólogo Ratzinger e depois o cardeal Ratzinger, nenhum cristão é cristão para que ele se salve e os outros se condenem. Mas é cristão para que, através da sua fé, os outros também se possam salvar. E, portanto, toda a nossa fé é uma fé, poderíamos dizer assim, missionária, para ser vivida vicariamente em favor dos outros, para a salvação dos outros. Mas, mesmo que aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, mas nos quais Cristo trabalha invisivelmente, e, portanto, a sua Igreja também, e que se procurarem viver de harmonia e de acordo com aquilo que lhes é possível conhecer da verdade, que Deus trabalha na sua consciência, e, portanto, com a graça de Deus, embora não saibam que essa graça os trabalha interiormente, poderão ser salvos. Depois, quando chegarem ao céu, reconhecerão que foi Cristo que os salvou. Cristo na sua Igreja e através da sua Igreja. Mas, apesar disto ser verdade, e portanto pessoas que estão fora da Igreja ou que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, ou que aquilo que sabem de Deus e de Jesus Cristo é uma atrapalhada confusa de falsidades, de difamações e de calúnias, tantas vezes o cristianismo, o Evangelho, a Igreja são apresentados à maioria das pessoas, pela generalidade da comunicação social, que se nós só tivéssemos o conhecimento de Deus, de Jesus Cristo e da sua Igreja, que nos é transmitido por essa generalidade dos meios de comunicação social e por novelas, romances, livros, etc., nós provavelmente também não queríamos ser cristãos, não é? Porque a caricatura está de tal modo deformada que não é possível acreditar que seja verdadeiro. É uma caricatura propositadamente feita para, de algum modo, ridicularizar e degradar Jesus Cristo, como ele foi degradado na sua paixão, e as pessoas não poderem acreditar. Bem, ou terem dificuldade em acreditar. Mas, como dizia, a verdade é que quem conhece Jesus Cristo explicitamente e pode encontrar-se com Ele na sua Igreja, nos sacramentos, na Eucaristia, Jesus Cristo dá-se-nos em alimento. Na confissão, Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. É Ele que vem até nós através do sacerdote. É um contacto com Ele, é um tocar-te lá,
com ele, diríamos assim. Isto, evidentemente, traz uma plenitude e uma alegria à nossa fé que aqueles que não a têm e não o conhecem não poderão experimentar nesta vida. É como se fossem pessoas mal nutridas. Há pessoas que sobrevivem no terceiro mundo, em países pobres e miseráveis, mas com uma alimentação deficiente, uma hidratação deficiente, portanto, numa debilidade e numa enfermidade mais ou menos constantes. E há quem viva em países onde nós, graças a Deus, vivemos em que a alimentação e a água, os cuidados básicos e de saúde são tão bons que vivemos uma vida mais sã, mais conseguida, diríamos assim, mais confortável, de maior bem-estar, embora o bem-estar excessivo também nos possa fazer mal. Mas se vivermos equilibradamente. E em relação à fé é algo de semelhante. É pena que não nos importemos ou ignoremos ou sejamos indiferentes a todos aqueles que não podem gozar do conhecimento pessoal de Jesus Cristo na sua Igreja e através da sua Igreja. Pois que São Francisco nos ajude e pedimos a sua intercessão para vivermos a perfeita alegria. Isto é, para nos deixarmos conquistar pelo amor de Jesus Cristo crucificado, que ressuscitou de entre os mortos, e podermos levar e comunicar esse amor a todos os outros. Deus vos abençoe, vos guarde e vos dê uma santa alegria.